Bom dia, Sueli, bom dia a todos os que acompanham esta live nestes 50 dias de oração que a nossa comunidade propõe, esta, esta graça imensa de encontro com o ressuscitado a cada início de dia, cada dia que amanhece, cada sol que nasce, é também um sinal da ressurreição de Jesus, da vitória da luz sobre as trevas, da vitória do dia sobre a noite. O Cristo que ilumina as nossas vidas é o Cristo que enche os nossos dias e cada dia nosso da sua luz e da sua graça. E por isso é tão belo começar o nosso dia em oração, é tão fundamental. Um dia que se inicia sem oração é como um dia que se inicia sem o nascer do sol. E, portanto, um dia frio, um dia que tende a ser um dia de morte e não de vida. Nós estamos aqui reunidos para que o nosso dia seja um dia cheio da luz do Cristo ressuscitado. E estamos reunidos para nos unir, por um lado, ao mistério da Páscoa do Cristo que é vivo, que está ressuscitado no meio de nós, e por outro lado também para nos unir a esta Páscoa, a esta passagem do nosso amado, do nosso querido Papa Francisco. Tão significativo que o nosso Papa tenha feito a sua Páscoa neste grande dia de Páscoa, que é a oitava da ressurreição de Jesus, neste dia pascal. O Santo Padre, com a sua morte, na verdade, ressuscita com Cristo, porque a isso todos os cristãos somos chamados. Morremos com Cristo para ressuscitar com Ele. E, portanto, podemos dizer que o nosso Santo Padre ressuscitou com Cristo na ressurreição da sua Páscoa pessoal e agora repousa com Cristo à espera da ressurreição definitiva no dia do juízo final. Nós aqui continuamos o nosso caminho e queremos deixar que o Espírito de Deus nos encha de graça, nos encha de unção, nos encha de sabedoria e nos encha do seu vigor, nos encha do seu vigor. O Papa Francisco nos deixou um exemplo muito forte, muito plausível de alguém que foi envolvido pela força da ressurreição e envolvido pela força da ressurreição acolheu o mandato de Jesus ressuscitado, que disse: ide e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Esta frase, um dos ides de Jesus ressuscitado, ela nos chama a viver aquilo que o Papa Francisco também ressoou durante todo o seu pontificado, ou seja, o chamado do Cristo ressuscitado para que nós vivamos uma vida para fora de nós mesmos, para que nós possamos sair de nós mesmos para ir ao encontro. Ao encontro de quem? Ao encontro do Cristo, que antes que mais nada veio ao nosso encontro com a sua vida, morte e ressurreição, ao encontro de todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Uma maneira muito concreta com que o Papa vivia essa dimensão do sair era o valor que ele dava a cada pessoa que ele encontrava e a importância que ele dava ao encontro com as pessoas. Quando nós conversamos com pessoas do entorno do Santo Padre, e aqui em Roma nós temos ocasião, uma vez ou outra, de poder dialogar com pessoas do seu entorno, nós entendemos a importância que ele dava ao encontro com as pessoas. Mas não é o encontro com as pessoas porque eu gosto de estar com as pessoas, simplesmente isso. É o encontro com as pessoas porque a nossa vida ela se torna plena quando nós nos comunicamos aos outros, quando nós nos damos aos outros. E mais do que isso, quando nós damos e comunicamos aos outros a graça que nós recebemos. Cada sorriso dado em nome de Cristo, cada palavra dada em nome de Cristo, cada
afeto demonstrado em nome de Cristo é parte do cumprimento dessa nossa missão, da saída de nós mesmos para comunicar a vida que nós recebemos. E o Papa Francisco nos deixou isso. Um discípulo de Jesus que foi encontrado por ele, que se torna um grande missionário. Nós somos chamados a isso, a sermos discípulos verdadeiros, e para isso estamos aqui escutando a palavra de Deus, escutando a voz de Deus, entrando em oração, iniciando o nosso dia com oração, mas não simplesmente para encontrar um consolo para os nossos problemas, não somente para encontrar um conforto para as nossas angústias, mas sim e sobretudo para que esta presença de Deus que nos invade neste momento, que nos invade na sua presença, que nos invade na oração, possa fazer com que a nossa vida se comunique aos outros e comunique a vida de Cristo aos outros. Eu queria citar para vocês uma frase do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, e que vocês encontram também no livro que a comunidade propõe para este caminho de oração destes 50 dias, o Encontra no Quinto Dia. Nesta frase, o Papa Francisco ele escreve o seguinte, Evangelii Gaudium número 87. Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Sair de si mesmo para unir-se aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da imanência, e a humanidade perderá com cada opção egoísta que nós fizermos. Ora, o Papa Francisco nos deixa um exemplo muito verdadeiro, muito concreto, de que a vida dele foi isso, né? Foi um sair de si mesmo e ver que fazia bem sair de si mesmo, né? O Papa Francisco algumas vezes disse que ele para ele era uma questão até de saúde mental, encontrar as pessoas, não estar isolados, né? Não estar fechado em seu próprio mundo. Tivemos essa beleza tão grande que foi dois momentos, né? Eu gostaria de recordar da vida do Papa Francisco nessas últimas semanas. Primeiro, quando ele foi internado, né? Conta-se que o Papa não vinha bem naqueles dias e chegou o dia em que os médicos disseram, bom, a partir de agora o senhor vai precisar ser tratado no hospital, não tem mais como ficar em casa. Ele disse, tudo bem, mas antes eu quero encontrar o grupo de peregrinos, de pessoas da audiência que está marcada hoje pela manhã. Então ele foi às 7h30 da manhã encontrar esse grupo e depois dali ele já saiu na ambulância para o hospital. Como é belo ver que ele, mesmo num estado com a sua saúde debilitada, precisando de ser internado, antes ele quis encontrar as pessoas, antes ele quis ver, ele quis comunicar a graça de Deus que estava nele, ele quis dar atenção àquelas pessoas, recebeu, fez audiência, saudou um por um, e dali ele foi para o hospital. O outro momento que eu gostaria de lembrar e que fala também dessa missionariedade, dessa saída de si, é exatamente o que nós contemplamos no domingo da ressurreição. Aliás, o que nós contemplamos na última semana de vida do Santo Padre, em que ele, de maneira improvisada, inspirada, repentina, ele encontrou tantas pessoas e saiu de si de tantas maneiras, não é? Quando ele entrou na Basílica de São Pedro para visitá-la, quando ele, no domingo de Ramos, apareceu publicamente, quando quando ele foi visitar o cárcere, os presos na Quinta-feira Santa, e sobretudo naquele domingo da ressurreição. Que dia tão emblemático da vida de alguém que, do início ao fim, quis comunicar a graça de Deus aos outros, quis comunicar-se, quis entrar em interação. Que dia tão significativo. O Papa que sai, que dá a bênção e que depois decide passar em toda aquela praça. Nós queremos aprender do Papa Francisco esta grande lição.
Nós queremos aprender que, como ele disse e escreveu, nos faz bem sair de nós mesmos, nos faz bem encontrar os outros, nos faz bem comunicar o dom que nós recebemos, o dom do Espírito Santo. E aprender também, retomo as palavras de Evangelii Gaudium 87, aprender também que cada gesto de egoísmo nosso é uma perda para nós e para a humanidade. E se é uma perda para a humanidade cada gesto de egoísmo, é um ganho cada gesto de altruísmo. Então, que neste dia que está se iniciando, neste dia que começa hoje, que você possa deixar-se inspirar pelo exemplo do Papa, você possa deixar-se inspirar pela ressurreição de Jesus, e durante este dia o seu coração se abra para encontrar aqueles que Deus colocar em seu caminho. Não necessariamente aqueles que você escolheu e decidiu encontrar, mas aqueles que Deus colocar no seu caminho. E que você se lembre que você é um grande dom para os outros. Você é um grande dom de Deus. É um grande dom de Deus porque você foi revestido e revestida do Espírito Santo de Deus. Acolha esta profunda graça. O que você comunica não é simplesmente você, é sobretudo Deus que habita em você. E é assim que nós nos tornamos missionários, quando aprendemos que a nossa presença, que a nossa palavra, que o nosso sorriso, que o nosso acolhimento, que o nosso conselho, no fundo são em comunicar o grande bem que habita em nós, o Espírito de Deus, que nos faz entrar em comunhão com o ressuscitado, e ressuscitados com Cristo, nós comunicamos o Cristo ressuscitado a todos. Que este dia, na sua vida, seja um dia de luz, de graça, e que a sua vida possa iluminar a vida de muitas pessoas, como a vida do Papa Francisco também iluminou a vida de tantas pessoas. Shalom, Deus os abençoe.